Olá a todas e a todos, eu sou Léo Carve. Aqui eu buscaria alinhavar conhecimento com intenção. Esse basicamente é o vídeo a respeito do signo de Escorpião. Bem, eu havia prometido, no caso, fazer uma série de vídeos referente à segunda semana de agosto, mas como no caso já estamos na terceira semana, então eu vou fazer esse vídeo especificamente contendo informações tanto da segunda semana, como também da terceira semana, no caso de agosto, para o signo de Escorpião. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o processo, ok? Bem, no caso, é uma leitura que ela é atemporal, tudo bem? Então, é, tanto essas informações que forem aqui colocadas podem ressoar não somente para a segunda ou a terceira semana, no caso de agosto, tudo bem? Bem, eu sugiro também você analisar o seu ascendente, a sua lua e Mercúrio, tudo bem? Referente é, essas mensagens que aqui forem pontuadas para o signo de Escorpião. Bem, vamos lá. Bem, já começamos aqui com um pequeno, grande desafio. Né? Chega no olho, ele fica coçando já desde o início da tiragem. Já começamos com uma carta invertida. Como eu havia mencionado nos outros vídeos, geralmente cartas quando elas caem em posições invertidas, quando você considera né, o ato das cartas estarem invertidas, porque existem tarólogas e tarólogos que não levam em consideração esses detalhes. Né? Então depende muito de como a tiragem ela vai estar posicionada, né? E, enfim, da técnica de cada taróloga e tarólogo. Mas o que acontece? Aqui apareceu um As de Espadas invertido. Então, o que acontece? Fala de um possível bloqueio em tomar iniciativas referente a males que precisam ser cortados, né? Ou seja, situações que estão em um ato de você é como se você tivesse com medo de bater de frente com algum tipo de situação que, embora você. É como se essa carta aqui estivesse conversando com pessoas que geralmente têm uma personalidade que tende a não ter medo de desafios. Né? Ou então analisa tudo com muita cautela. Só porque tem uma questão aqui, uma lacuna, uma interrogação que está impedindo ela de cortar esse mal pela raiz. Eu não sei se é uma questão que pode ser é, emocional, porque assim, se você analisar essa carta sem estar invertida, você percebe que temos aqui uma coroa fincada numa espada. Essa espada, no caso, ela está colocando a coroa para cima. Ou seja, a coroa ela pode ser alguma questão ligada a ego, né? Aqui também temos penas negras, né? Então, o que acontece? É como se, assim, processos que precisassem ser aterrados precisassem ser discutidos, né? Pode ser alguma coisa aqui ligada à matéria, né? Eu não sei se há dinheiro, né? Ou talvez alguma coisa ligada ao ego de outra pessoa, ou talvez uma situação que mexesse muito no seu ego e que talvez por isso você, consequentemente, tivesse essa dificuldade de lidar, né, com essa situação. Existe essa possibilidade. Tudo bem? Signo de Escorpião. Dando continuidade, aparece a carta do Imperador. Né? A carta do Imperador é uma carta que ela tem uma energia ariana muito latente. Então, o que acontece? Provavelmente, você pode estar lidando com uma situação que existe uma racionalidade assim muito grande da sua parte para você tomar decisões que precisam ser bem pontuadas, decisões que envolvem ciclos voláteis. Provavelmente tem alguma coisa aqui ligada à matéria, porque aparece logo em seguida um 2 de ouros, certo? E logo em seguida, a torre. Então, o que acontece? É como se você tivesse medo de arriscar por medo de perder. É como se você quisesse ter o controle a todo custo, que, assim, em algum ponto aqui você não vai ter o controle de tudo. Mas é interessante você
entender que é bom não ter o controle de tudo, porque te coloca num lugar que você não precisa carregar todo um peso, todo um fardo, né? E é como se você quisesse realmente controlar tanto que, consequentemente, assim, não dá, sabe? Uma hora a casa pode cair, né? Ou então alguém que esteja ali controlando, né? Mas aqui no caso eu vejo que pode ser as duas possibilidades, né? Você pode estar sendo controlado em um ponto e querendo controlar em outro, né? Como no caso as de espadas aqui mostram uma coroa, né? Que ela está sendo jogada praticamente para cima, né? Pode ter alguma coisa aqui ligada ao ego. Logo em seguida caíram mais duas cartas, que foi a carta da força, né? Que tem aqui um escaravelho. Então o que que acontece? Fala de questões assim que estão bem cravadas, né? É, é como se fosse crenças limitantes, talvez. E, consequentemente, aqui fala sobre é, percas financeiras, né? Ou você está muito cansado emocionalmente, ou você sentir que tem algum peso financeiro aqui que você precisa entender por que isso está me pesando tanto. Fala também sobre a importância de você economizar dinheiro e também a sua energia, sabe? Se não for dinheiro, é energia, sabe? Entender porque você está colocando sua energia aqui em situações as quais não necessariamente você poderia estar colocando a sua energia, mas por alguma questão você, sabe, é como se você estivesse ali e você se perguntasse por que raios eu estou aqui? Por que eu ainda estou aqui? Porque eu não consegui é, me desvincular desse ponto para então eu entrar em outro ciclo na minha vida que me colocasse num patamar melhor, sabe? É, e aparece outra carta, no caso, reforça nesse ponto. Você precisa ser mais estratégico, o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala de estratégia até de um modo um tanto quanto maquiavélico, né? Mas, assim, eu acredito que essa carta aqui mostra muito referente a essa, né? É como se, assim, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aqui, sabe? Para que então você possa obter outra. Mas no ato de você obter essa outra questão, né, esse outro ensinamento, você ter acesso, né, a uma outra pessoa, não sei, provavelmente você tem que saber o que você vai fazer daqui para frente, sabe? E você tem que ser uma pessoa um tanto quanto estratégica aqui. Porque eu vejo que, assim, essa estratégia pode ser que é como se fosse um conceito, alguma coisa que, sabe, a tua intuição tinha guardado há muito tempo, entende? E provavelmente você estava negligenciando essa informação, signo de Escorpião. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas, no caso, aqui. E aqui, no caso, tem um golfinho, né? Um golfinho, ou seja, tem uma energia um tanto quanto lúdica, né? É uma pessoa que está em fase de crescimento, né? Ah, 8 de ouros, né? Construir pontes. 5 de taças. Olha, fundo do deck. Rei de copas. Copas e taças eu, enfim, chamo dessa forma, mas assim, o que, que eu percebo? Vamos lá. Ah, Cavaleiro de copas, rei de copas, né? 5 de taças ou 5 de copas, como você queira chamar. 8 de ouros. Eu percebo aqui que você meio que às vezes chora pelo leite derramado. É referente a uma questão que você tentou obter controle, mas que assim
você tem a dificuldade de seguir em frente, referente a alguma questão que você deveria seguir e você tem essa, essa dificuldade, né? E aí você fica nesse estado de melancolia. É como se você estivesse olhando a situação somente por um lado, por um olhar, sabe? Essa energia me remete muito à energia da carta do enforcado, né? Porque assim, aqui tem todo um potencial de crescimento para você, né? A partir do momento que você começar a analisar o contexto da situação por outro viés, por outro olhar, mas você insiste em ficar preso nessa situação, ok? E assim, existe um caminho assim muito bonito para você, porque logo em seguida aqui aparece a carta do carro. A carta do carro é ao alto e avante, segue em frente. Logo em seguida, a Imperatriz. Os enamorados. Bem, eu vejo que assim, no campo emocional, você pode estar entrando em contato com outras pessoas, se você for solteira, solteiro, certo? Ah, é interessante que, assim, aqui está dizendo que provavelmente você tem consciência de alguns padrões, né? É, situações que se repetem, né? Pessoas diferentes, mas situações que se repetem. E você, a tua intuição fala isso, mas você vai lá e faz, né? Seja por conta de algum prazer carnal, alguma questão sensorial, sabe? E às vezes você vai e mente para você mesmo, né? Ou tenta enganar a si mesmo ou negligenciar a sua intuição. É como se às vezes você se colocasse num processo de invalidação de você mesma, de você mesmo. Então, assim, é como se as cartas estivessem dizendo: olha, você tem que fazer um planejamento de como é que você deseja que as coisas aconteçam mais ou menos daqui para frente, levando em consideração que você não tem o controle sobre tudo, né? Mas o pouco que você conseguir controlar, entre aspas, você conseguir gerar uma qualidade de vida para você de um modo que você não deixe as coisas tão pesadas, né? E que você também saiba analisar as pessoas que deixam as coisas pesadas para o seu lado, né? Não somente financeiramente, mas também no campo da saúde, certo? Então, basicamente o que é perceptível é que o que acontece? O Cavaleiro de Copas está passando por um processo de crescimento, né? E depois do Cavaleiro de Copas aparece o Oito de Ouros. O Oito de Ouros é uma carta que fala muito de progresso, né? Aqui fala sobre chorar pelo leite derramado, né? E logo em seguida a gente tem um Rei de Copas. Então o que acontece? O Rei de Copas, como o Cavaleiro de Copas, são cartas que basicamente têm o elemento água, né? O elemento água, no caso, fala muito sobre o ato de você estar, enfim, precisando utilizar muito a sua intuição com relação a também o networking, né? O networking, no caso, ou seja, com relação aos seus afetos, né? Se você for uma pessoa que quer sair com pessoas diferentes, né? Se você, enfim, tem tendências não monogâmicas, né? Ou se você for uma pessoa monogâmica, né? Enfim, analisar muito bem com quem você quer se vincular, né? Para então você estabelecer e fortalecer laços, né? Que também podem impactar positivamente no campo profissional, né? E entender que o que passou, passou, sabe? Porque assim, aqui no caso, referente à carta da torre e também à carta do imperador, é interessante você analisar o que você não quer mais, sabe? Mas também você não ficar se colocando em situações de rancor,
né, e possessividade extrema, para que então você não fique sempre chorando pelo leite derramado. Porque aqui tem uma energia cíclica, né? Porque o 2 de ouros fala sobre início, começo, meio e fim, começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim, ou seja, tem aquela questão cíclica, né? Mas aqui no caso fala também sobre recursos que vão estar aparecendo na sua mão, né? Aparecendo, indo embora, aparecendo, indo embora, aparecendo, indo embora. Ou seja, você tem que saber o que você vai fazer, né? E é muito interessante porque se você analisar essa carta um pouco mais, com mais precisão, você vê que aqui tem uma cobra, né? Aqui tem uma cobra. E essa cobra basicamente ela está fazendo esse movimento. A cobra ela representa a sabedoria. Então é como se basicamente a sabedoria, a expertise, renascimento, né? Porque ela troca de pele, né? O arquétipo da cobra. Né? Então, assim, é muito interessante você entender que você tá num processo que, assim, você, em algum determinado momento, você vai passar por um ato de renascimento, digamos, né? Mas aí o que que acontece? É como se você tivesse meio que naquele processo de se recompor, né? Se recompor. Ou então você tivesse com medo de você entrar naquele ato de você. Como é que eu posso dizer? De você lidar com as suas sombras, né? Porque é muito difícil você lidar com as suas sombras e questões as quais lhe colocam ali em desafio com relação ao seu eu, né? Então, assim, é bem desafiador, né, esse processo qual você está passando nesse exato momento. Bem, consequentemente, aqui a gente tem a carta do 3 de ouros, né? Vai exigir muito trabalho da sua parte, vai ser um trabalho que vai valer a pena. Ah, o eremita, né? É um processo que ele vai ser um tanto quanto solitário, mas que vai realmente te fortalecer e tu vai sair assim, com uma força assim tão inimaginável e vai ser tão lindo esse processo que assim você vai chegar num ponto que talvez você agradeça a você por não ter desistido de você mesmo, de você mesmo, né? E de ter se abraçado, sabe? E de ter aceitado ser abraçada e abraçado. Consequentemente, a gente tem aqui um set de paletes. O louco, sete de espadas. Cuidado com a autossabotagem, né? Cuidado com pessoas falsas também, né? Roubos em potencial, cuidado, né? Fundo do deck, 10 de espadas. Olha, final de ciclo doloroso, né? Signo de escorpião. Pesado, né? Ah, 9 de espadas. Provavelmente tem alguma pessoa aqui do signo de escorpião que realmente está tendo ansiedade noturna, né? Eu vejo alguém também com possível crise de pânico. A gente está com Mercúrio em Virgem, né? Então, assim, pessoas que têm a espiritualidade muito trabalhada, que trabalham muito a sua mediunidade, né? Provavelmente podem ter ataques espirituais em potencial, né? Elas podem estar sofrendo. Então, assim, o que que acontece? Existem banhos, né? O ato de você tampar o umbigo, o ato de você, enfim, buscar mantras e orações às quais você se conecte e que possa estabelecer um escudo de proteção em você é necessário, né? Porque escorpião
já nasce com aquela intuição mega aflorada, sabe? Com aquela energia muito, assim, muito ligada a profissões como profissões jurídicas, profissões ligadas à área da saúde, né, da medicina, porque são profissões densas, né? Tem o poder natural da transmutação, né, em situações densas, né? Tem essa facilidade de lidar com situações densas, né? É, assim, saiba filtrar as pessoas que estão entrando na sua vida ou que estão na sua vida, né? Porque aqui a gente tem basicamente um set de copas, né? Ou seja, tem-se um momento de networking que você pode utilizar de um modo favorável, mas saiba filtrar também as pessoas as quais estão se adentrando na sua vida. Tudo bem, signo de Escorpião? As de Pentáculos, viu? Tem uma situação muito boa vindo aqui financeiramente. E para finalizar, a carta do diabo. A carta do diabo, no caso, o que acontece? É uma carta que fala muito sobre ilusões, tentações, tem uma energia sexual muito forte, muito latente, né? Eu acredito que é assim. Também pode falar sobre intensidade, né? Onde é que você está aplicando a sua intensidade? Em situações as quais lhe trazem prazer de um modo favorável, né? Ou em situações as quais você pode se auto-sabotar, né? Você pode acabar se auto-sabotando, como sugere a energia, no caso, do sete de espadas. Porque sete de espadas, no caso, fala sobre roubos em potencial, autossabotagem, né? O louco, no caso, basicamente, fala muito sobre o ato de você estar tendo atitudes por impulso, né? Então, assim, tomar cuidado com questões ligadas à impulsividade, né? Essa carta aqui, no caso, relacionada ao sete de paletes, fala sobre você ter um certo cuidado com relação a situações de combate, né? Analisar a informação que o outro vai estar colocando para você quando você sofrer algum ataque em potencial, né? Seja espiritual, psicológico, ou de alguma pessoa em específico que, enfim, você possa não ter uma certa afinidade, certo? Logo em seguida a gente tem aqui o eremita, né? O eremita, eu acredito que conversa muito com essa carta do imperador, da torre, imperador, da torre, cavaleiro de copas, 8 de ouros e também o rei de copas, né? Porque basicamente, assim, você está num processo de crescimento que você não esperava que fosse acontecer dessa forma, né? Mas, assim, você tem que saber administrar essa situação. Porque é como se realmente tivesse uma pessoa que, às vezes, ela... Eu vejo aqui, é como se fosse uma pessoa que colocasse outras pessoas em potencial para trabalhar contra você indiretamente, sabe? Tem-se essa energia. E ainda por cima também tem questões ligadas à autossabotagem, né? Eu vou puxar mais uma em específico. Eu disse que essa seria a última carta, mas enfim, a intuição tá me guiando para puxar uma última carta para o signo de Escorpião. Olha, Cavaleiro de... Acabou caindo duas. Cavaleiro de Paletes, né? E a Estrela. Aqui basicamente está falando de autoconfiança. Autoconfiança, trabalho duro, muito trabalho duro, né? Entender que realmente vai ser um processo que vai ser doloroso, né?
Eu vejo pessoas aqui em situações de perda financeira, né, lidando com questões pessoais, né. No campo amoroso, eu vejo pessoas que foram enganadas, sabe, e que estão, assim, num momento, assim, muito pesado, muito denso, mas que é temporário, sabe. Eu acredito que a partir de setembro essas pessoas, assim, vão estar, se sentindo lá para o final de setembro, né, lá para o final de setembro, e talvez, começo de dezembro, elas vão captar algumas questões, alguns ensinamentos que elas tiraram desse momento, que elas vão poder usar a favor delas. Bem, basicamente essas informações as quais foram colocadas, né, graças ao tarô, né, para o vídeo do signo de Escorpião. Tudo bem, pessoal? Bem, eu agradeço a todo mundo que assistiu até o final. Espero que vocês continuem apoiando o meu trabalho, acompanhando mesmo, tudo bem? E até breve.